Senhor, mas também para falar um pouquinho do amor do Senhor, né? E que o Senhor venha, o Espírito de Deus, Ele venha realmente trazer aos nossos corações a transformação através da palavra do Senhor. Amém? Hoje um tema muito importante, um tema que diz desperta. Essa palavra é muito importante para o cristão, despertar na presença do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aberta, poderá ler no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 13 e 14. E vai dizer assim: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Podeis sentar. Nós já ouvimos uma palavra da parte do Senhor, a qual também a missionária Dana nos trouxe, trazendo para a gente, né, sobre o significado desse despertar, né, sobre o dormir também, o que é estar dormindo, né, estar neste sono, né, porque o apóstolo diz: desperta tu que dormes, né, essa dormência da igreja, esse estágio da igreja em estar dormindo, isso é muito perigoso, porque o Senhor quer que a sua igreja esteja alerta, que a sua igreja esteja acordada, e além de tudo isso, ainda Ele deseja que a sua igreja esteja de pé. Glórias ao Senhor. É muito importante que a igreja não somente esteja desperta, não somente esteja com seus olhos abertos, mas que ela esteja disposta a estar de pé. Porque quando você está em pé, você está disposto. Por isso a palavra de Deus diz: dispõe-te. Aleluia. Coloca-te em pé, e eu falarei contigo. Aleluia. É muito importante a posição da igreja, o estar em pé. Estar em pé significa que você está pronto para agir, você está pronto para ir, você está pronto para fazer aquilo que o Senhor tem ordenado na sua vida. Aleluia. Nós vemos essa palavra que diz: desperta tu que dormes, e Cristo te alumiará, ou seja, Cristo te esclarecerá. Aleluia. É muito importante sabermos que existe o sono, e o sono da qual o apóstolo fala não é um sono normal, não é um sono carnal, mas a gente pode colocar como comparação o sono carnal, porque o sono também é o momento de maior vulnerabilidade do ser humano. E quando o ser humano ele está dormindo, ele está vulnerável. Quando o ser humano está dormindo, ele pode se tornar presa fácil. Quando o ser humano está dormindo, ele pode se colocar em perigo. Por que os ladrões procuram as casas para assaltar as casas no momento da madrugada, no momento da noite? Porque é o momento em que as pessoas estão dormindo, no momento de maior vulnerabilidade do ser humano, é o momento em que ele está dormindo. Diz a ciência que o momento em que você está dormindo, o momento do sono, que é aquele momento profundo do seu sono, significa uma morte, é um tipo de morte, é como se você estivesse meio morto e meio vivo. Então, o sono, ele traz essa vulnerabilidade. Por isso que o apóstolo diz o quê? Espiritualmente, desperta tu que
deste mundo, mas é que é o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver e nem entrar nesse reino. Aleluia. Por isso é importante que o seu povo aceite, que o povo de Deus aceite a ser transformado pela palavra de Cristo. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que faz com que a gente deixe uma vida de pecado, deixe uma vida de conformismo, deixe realmente uma vida de apatia espiritual e passamos a ser ativos na presença de Deus. E passamos a buscar o nosso chamado através da santificação. Aleluia. A igreja foi chamada para viver essa santificação. Eu me lembro uma passagem do Senhor, de repente, quando estava Jesus junto com seus discípulos, uma grande multidão, de repente chega Jairo. E Jairo chega e fala com o Senhor e diz: Senhor, a minha filha está muito doente, a minha filha está moribunda, a minha filha está doente, e ela está numa situação muito caótica, muito difícil, e eu preciso muito que o Senhor vá na minha casa, para que o Senhor venha restaurar a sua saúde. E de repente, enquanto Jesus estava ali naquela multidão, houve a passagem daquela mulher do fluxo de sangue. E enquanto Jesus curava a mulher do fluxo de sangue, de repente chega alguém e diz para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Agora você pode imaginar o coração de Jairo, o coração de um pai que de repente põe todas as suas expectativas em Jesus, põe a sua expectativa de que Jesus ali era o Filho de Deus e que Jesus poderia fazer alguma coisa pela sua filha. E de repente vem alguém e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, ela já está morta. Aí Jesus de repente olha para o coração de Jairo. Ele não olha só para Jairo, mas ele olha para o coração de Jairo. E Jesus, que veio para trazer vida e vida em abundância, diz para ele: não tema, Jairo, crê somente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é importante quando a gente está passando por uma situação de perda, quando estamos passando por uma situação difícil, quando estamos no meio de uma tempestade, que nosso barquinho está em pique. De repente chega alguém, um profeta da parte de Deus, e diz para nós: não temas, creia somente. Aleluia. Isso muda tudo. Isso muda tudo na nossa vida. Essa palavra crer somente, porque é através do crer que vem o milagre. É através do crer que nasce o milagre. Aquele que acredita, de repente não consegue o milagre, mas aquele que crê, consegue o milagre. Tem muitos lá fora que acreditam em Deus, mas os que creem em Deus estão aqui e estão servindo a Deus. Existe uma diferença muito grande em acreditar que Deus existe, em acreditar em Deus e de confiar em Deus. Aleluia. Quando você acredita, você simplesmente acredita que Deus é bom, que Deus existe, que Deus é real. Mas quando você crê, a tua vida muda. Quando você crê, você tem vontade de ter um relacionamento com Ele. Você não fica apenas de ouvir falar, mas agora você quer estar com Ele, porque você crê, porque você confia. Aleluia. Aquele que crê, confessa com os seus lábios que Jesus é o Senhor. Glórias a Deus. E essa é a grande missão da igreja. Aleluia. Confessar que Jesus é o Senhor para todos. Glórias a Deus. Sair e anunciar, sair das quatro paredes e anunciar que Jesus
é o Senhor e que Jesus está voltando. Glórias a Deus. Como nós cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E de repente, agora renovado na sua esperança, Jesus agora renova a esperança de Jairo. E Jairo vai com Jesus, mesmo sem entender, meu Deus, mas Jesus está indo lá, mesmo sabendo que a menina já morreu, mas amém, eu vou com ele. E assim eles foram. E quando chegaram lá, estava uma grande multidão na casa, muitos chorando ali, né? E aquela revolução toda. E Jesus disse para eles: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tão alvoroçados? A menina apenas dorme. E aí começaram a fazer o quê? Começaram a caçoar, começaram a arrazoar, começaram a duvidar. Pessoas incrédulas, pessoas que não sabiam quem era Jesus, estavam ali só para atrapalhar o milagre de Deus. E aí de repente Jesus falou: saiam, só vai ficar aqui o pai e a mãe no quarto. E Pedro, Tiago e João também, não é todos os discípulos também não. Eu quero só os 3, os que têm mais intimidade comigo. E assim foi. Foi Pedro, Tiago e João dentro daquele quarto, e o pai e a mãe da menina. E de repente Jesus olha para aquela garota e fala em aramaico: Talitá cum, que significa: menina, levanta-te. Glórias a Deus, aleluia. Menina, levanta. Jesus não falou: menina, abre os olhos, menina, ressuscite, menina, acorde. Não, ele foi além. Ele já foi além, porque ele havia profetizado que a menina não estava morta. Ele disse que a menina estava dormindo, e ele foi lá para acordá-la. E de repente ele olhou para aquela menina e não disse: menina, desperta, menina, acorda. Não, ele disse: menina, levanta-te. Glórias a Deus. E no poder da palavra de Deus, da palavra rema, do verbo vivo que estava ali, o espírito da menina voltou e ela abriu os olhos e se levantou. Diz a palavra de Deus que a menina já tinha uns 12 anos, já era adolescente, e ela começou a andar para lá e para cá e sentiu fome. E então Jesus disse: dá-lhe de comer. Glórias a Deus. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, ninguém pode ficar dormindo. Aonde Jesus chega, ninguém pode continuar dormindo, porque o Senhor irá despertá-lo para viver uma nova vida, para viver uma vida em abundância. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor não quer que a gente tenha um relacionamento com Ele para vivermos a nossa vida amargurado, para vivermos a nossa vida despertados, mas amargurados, rancorosos, tristes, envergonhados. Não, mas o Senhor quer que a gente abra os nossos olhos espirituais, que nós nos coloquemos de pé. E mais do que isso, o Senhor quer que a gente se levante e que a gente faça e cumpra a sua vontade. Aleluia. E para isso o Espírito Santo, nesse momento, ele abre os olhos da sua igreja. Ele abre os olhos da sua igreja. Glórias a Deus. O noivo abre os olhos da sua amada. Desperta. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor: desperta, desperta, levanta, sacode do pó e quebra as suas cadeias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, desperta. Aleluia. Veste-te das tuas fortalezas.
E é para isso que o Senhor quer que você se desperte. É para isso que o Senhor quer que você abra os seus olhos, que você saia do comodismo, para que haja uma transformação de vida. O Senhor abriu os olhos da igreja, o Senhor colocou a igreja de pé, para que agora a igreja venha ser transformada, para que ao invés de espírito angustiado, haja vestes de louvor. Aleluia. Que ao invés de tristeza, haja alegria, festa, baile. Aleluia. Has tornado meu lamento em baile, disse o salmista. E o Senhor quer transformar o teu lamento em alegria. Não importa o que esteja acontecendo, o importante é que o dono da vida está com você. Aleluia. O importante é que o dono da alegria está com você. Não importa se há tempestade, se o dono da natureza, aquele que tem poder sobre a natureza, está com você. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Aquele que tem a vida para te dar, Ele está com você. Você não está sozinho. Aleluia. O Senhor disse: não vos deixarei órfãos, mas virei outra vez para vós, e levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. E o Senhor levanta a sua igreja agora para transformar as nossas vestes de espírito angustiado. Ele quer nos dar vestes de louvor. Aleluia. Glórias a Deus. E agora, ao invés de angústia, ao invés de sofrimento, o Senhor quer nos dar coroa. Ele diz a sua palavra: ao invés de cinza, que haja coroa de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você vai entender o que significa transformar o teu sofrimento em coroa espiritualmente. Aleluia. Glórias a Deus. Deus quer usar o teu próprio sofrimento para que você seja exemplo de superação, para que você seja exemplo de milagre para outras pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que você seja testemunho. Isso que você está passando não veio para te destruir. Essa prova que você está passando não veio para te jogar no chão. Essa tempestade não vem para te engolir. Não, jamais. Aleluia. Mas vem para que haja testemunho. Para que tudo isso que você está vivendo, essa prova, essa angústia, essa decepção, essa perda, se transforme em testemunho de bênção e de vitória, porque o Senhor é poderoso para transformar toda a maldição em bênção. Aleluia. Você crê? E o Senhor, Ele vai transformando a maldição em bênção a partir do momento que você vai profetizando a tua bênção. Quanto mais as coisas vão ficando difíceis, mais você vai profetizando a vitória do Senhor. Porque quanto mais difícil e mais impossível, mais Deus trabalha. Porque Deus é o Deus da impossibilidade. Ele é especialista, aleluia, em transformar o impossível possível. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Mas é necessário que você abra o teu coração para o entendimento daquilo que é espiritual. É necessário que você tenha interesse, que você abra os teus olhos, que você desperte espiritualmente para o novo do Senhor. Nós cantamos aqui: eu quero viver algo novo. Aleluia. E se eu quero viver algo novo, então eu tenho que estar disposta a viver, disposta a aprender, disposta a experimentar, aleluia, esse algo novo. Eu não posso ter medo
Aleluia. A igreja do Senhor é uma igreja de talentos. O Senhor tem dado pelo menos um talento para cada um que está na sua presença. E Ele espera que a sua igreja venha executar esses talentos. Que a sua igreja venha colocar em prática esse talento. O Senhor espera que os jovens usem a sua força para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor aqui nesta terra. Para dizer que o Senhor é poderoso, para dizer que o Senhor faz milagres. O mundo precisa ver isso. O mundo precisa ouvir a tua voz. Aleluia. Assim como João Batista, que era a voz do que clamava no deserto, assim também o Senhor quer ouvir a tua voz, profetizando no deserto da tua vida, de que Deus vai transformar toda maldição em bênção, e todo deserto árido vai florescer, e aonde não há água, vai nascer mananciais de água, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas não fica esperando a água começar a jorrar. Não fique esperando que as flores começarão a brotar. Primeiro você precisa profetizar. Você precisa jogar a semente da fé na tua vida. Você tem jogado, você tem semeado a tua vida com fé? Glórias a Deus. Você tem semeado a tua vida com palavras de fé, com palavras de esperança, porque é a fé que vai destruir todo o medo. Glórias a Deus. Olha que coisa mais importante. Quando vem as palavras de desânimo, quando vem as palavras limitantes, as palavras negativas para Jairo, dizendo: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Nesse momento, entre essas palavras destrutivas, daqueles que vieram trazer a mensagem, e as palavras do Senhor, Jairo preferiu a palavra de fé. Ele preferiu e escolheu confiar. Glórias a Deus. Que a igreja do Senhor venha despertar para preferir confiar no momento de dificuldade, no momento em que tudo diz que não. Não existe aquele hino que a gente canta? Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Não é assim? Quando tudo diz que não, tudo está dizendo não, mas existe uma voz lá em cima que está dizendo sim, continue, não pare, porque eu vou te abençoar. Glórias a Deus. Então, quando todos dizem que você está sob maldição, que você está vivendo uma vida desgraçada, você vai deixar de ouvir essas vozes e você vai olhar para a palavra de Deus e você vai tomar posse da bênção abraâmica que diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se você faz parte dessa família, então você é bendito, seus filhos são benditos, a sua família é bendita. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que os outros dizem, não importa o que aconteça, você é abençoado. Aleluia. E nós venhamos despertar para isso, despertar para ver o agir de Deus, para ver o mover de Deus, porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas é necessário que a igreja do Senhor acorde, que a igreja do Senhor se desperte e se coloque de pé. Glórias a Deus. Nós lembramos também de uma outra passagem, de uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens, onde o Senhor narra sobre o casamento judaico. E aí ele vai dizer sobre aquela tradição do casamento judaico, quando se termina o casamento em si, e então as damas de honra vão com suas lamparinas acompanhar o
acesas, levando o noivo até a sua noiva. E de repente Jesus, contando aquela parábola que já fazia parte da cultura judaica, o Senhor vem contando que de repente aconteceu que as damas de honra, as 10 virgens, elas estavam prontas para aquele momento. Então elas foram ao encontro do esposo. E como é que elas foram ao encontro daquele esposo? Elas pegaram as suas lamparinas. Cada uma pegou a sua lamparina e foi. As prudentes eram 5. E as loucas, diz a palavra do Senhor, que também eram 5. Quem sabe elas tinham o mesmo vestido, as mesmas vestes, o mesmo penteado, o mesmo sapato, o mesmo estilo de lamparinas. Tudo era igual. E na representação espiritual representa o quê? Que dentro da igreja do Senhor existem aqueles que são prudentes, como as virgens prudentes, e aqueles que estão dormindo, aqueles que estão com apatia espiritual, aqueles que estão distraídos. Glórias a Deus, distraídos daquilo que é essencial para preparar-se para o grande dia da volta do Senhor. Então na igreja do Senhor vai haver a igreja que está prudente, a igreja que está acordada, a igreja que está preparada, mas também dentro dessa igreja existem aqueles que não estão preparados, que não estão firmes, esperando esse momento. E assim estavam aquelas virgens. Todas eram virgens, todas. E todas elas estavam no mesmo lugar. E de repente diz a palavra do Senhor que, tardando o noivo, todas adormeceram ali com as suas lâmpadas. Todas elas que estavam com as suas lâmpadas na mão adormeceram. Não foram só as loucas que adormeceram, mas todas elas adormeceram, porque o noivo tardava. Mas de repente ouviu-se um brado: aí vem o esposo. E nesse momento houve um reboliço muito grande. Porque quando chegava o esposo, as damas tinham que estar preparadas já com suas lamparinas acesas para em fila poder ir e acompanhar o noivo. Mas o que é que aconteceu? Todas despertaram, e as que estavam prudentes simplesmente tinham mais azeite, tinham azeite de sobra, tinham azeite na sua reserva. Então eles colocaram ali mais azeite, porque sabiam que iam precisar do azeite. E aí saiu o encontro do noivo, enquanto que as loucas simplesmente olharam para as suas lâmpadas e falaram: nossa, acabou o nosso azeite. Acabou, e agora? O que nós vamos fazer? Então foram correndo até as prudentes. E as virgens prudentes falaram: ide, comprai, vai até o armazém, para não acontecer de faltar para nós e para vós. Vai até o armazém e compre. E assim elas foram. Mas enquanto elas foram, chegou o noivo. Porque vejam bem, primeiramente veio o anunciante. Ele anunciou, aí vem o esposo. Mas ele não tinha, o esposo ainda não tinha chegado. Ele estava vindo. E ele simplesmente foi na frente. Ele era o mensageiro. Ele foi e gritou e deu um brado para despertar, para que elas se preparassem para receber o esposo. E nesse momento, elas saíram achando que daria tempo. Nós vamos lá e vai dar tempo da gente ir comprar. E a gente volta correndo. Aí o noivo chega e a gente vai com eles. Mas grande foi a decepção. Que quando elas voltaram,
O noivo já tinha vindo, as virgens que estavam prudentes foram junto com o noivo, mas elas não puderam ir. E quando eles chegaram, fechou-se a porta. E agora chegam as virgens loucas e batem na porta. E de repente, quando o noivo abre a porta, ele disse: eu não vos conheço. Como é triste a gente ouvir essa voz: eu não vos conheço. Por isso a igreja do Senhor tem que passar a ser conhecida de Deus. A igreja do Senhor tem que passar a ser conhecida dele. A sua voz, ele precisa conhecer a tua voz. A sua voz em oração. Ele precisa ouvir a tua voz em louvor, em júbilo, em gratidão. Ele precisa ouvir a tua voz falando sobre ele. Glórias a Deus. Ele precisa que você tenha intimidade com ele, para que naquele dia você não venha ouvir essa triste palavra: eu não vos conheço. A igreja de Cristo precisa estar cheia do Espírito Santo dentro do seu coração, porque o Espírito Santo é que representa esse azeite. É o azeite que vai na lamparina, e esse azeite precisa estar, essa lamparina precisa estar cheia desse azeite, para que o azeite possa estar cada dia mais brilhando e alumiando em todos os lugares onde a igreja de Cristo passar. Glórias a Deus. Que essa palavra venha, que você venha refletir no teu coração. Será que nesse momento de apatia que estamos vivendo, será que nesse momento em que muitos estão sonolentos, muitos estão envolvidos no sono da indolência, será que a igreja de Cristo está se fazendo conhecida dele? Será que a igreja de Cristo está se fazendo conhecida de Deus? Será que a igreja de Cristo está comprando azeite? Porque esse é o momento de nós comprarmos azeite. Como se compra esse azeite? Em oração, em meditação da palavra, em estar com um relacionamento íntimo com o Senhor. Não apenas de ouvir falar, mas presencialmente com o Senhor. Glórias a Deus. Se todos soubessem e se todos tivessem essa mentalidade, hoje os bancos estariam lotados, em todos os lugares, em todas as igrejas, porque todos os filhos gostariam de ser conhecidos do seu Pai, gostariam de estar chegados ao seu Pai, gostariam de ter intimidade na casa do Pai. Glórias a Deus. Mas ainda há tempo. Diz a palavra do Senhor: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu tenho certeza que essa palavra mexeu no teu coração, tocou aí no fundo do teu coração. E tudo que o Espírito Santo de Deus espera é que você mude, que você tenha um posicionamento, porque levantar significa se posicionar, mudar de atitude. Se você está dormindo, se você está sentado, se você está deitado, levante-se e comece a buscar a face do Senhor, porque Ele está próximo, Ele está às portas. E para que a igreja do Senhor diga: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, essa igreja tem que estar com as damas prudentes, com a sua lamparina acesa, vibrante, porque há bastante azeite. Portanto, encha-se do Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Senhor. Busque cada dia mais a presença do Senhor.
e que a igreja do Senhor esteja alerta, esteja preparada e esteja no momento certo, para quando ouvir o brado, aí vem o esposo, aí vem o noivo, sair ao encontro. Que a igreja do Senhor, nesse momento, esteja de pé, esteja acordada e esteja preparada com as suas lamparinas na mão, para sair ao encontro do noivo. Amém? Que Deus abençoe e que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Que essa palavra falou também comigo, no meu coração, que venha falar no seu coração e que cada dia mais estejamos despertados na presença do Senhor. Que Deus abençoe.